estamos aqui, pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, aceita as nossas orações, os nossos louvores. Nossa oração é, ó Deus, que o Senhor não tire de nós o seu Espírito, nem a estabilidade da sua presença. Rogamos para que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a felicidade e a graça de sermos preparados para mais uma semana. Obrigado por nos livrar de todo mal, por nos guardar, Senhor Deus, de tantas coisas ruins que se apresentam no nosso caminho. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de melhorar, de sermos aperfeiçoados, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é generoso. Te pedimos que por meio da sua palavra o Senhor fale conosco. Obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Vamos fazer a leitura só do verso número 11. Diz assim: então, diz assim, ó, verso 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios. Repetindo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios. Ok? Olha, você vai encontrar, se você pegar a Bíblia inteira, falando sobre o diabo e falando sobre Deus, 10% da Bíblia só vai falar sobre o diabo. A verdade é que a palavra de Deus toda, ela está sempre, se direcionando para Cristo, sempre nos levando a olhar para a salvação que vem de Cristo, o perdão dos pecados, por aí vai. Todavia, nós entendemos pelas palavras de Paulo, não só aqui, mas também em outros textos que eu vou citar, Satanás ele tem os seus desígnios, e Paulo diz que nós não ignoramos esses desígnios, porque esses desígnios que ele tem pode de alguma forma nos afetar. Então é aqui que está. Tem um teólogo do século XVIII chamado Thomas Brooks, que ele disse que as 4 coisas mais importantes que nós temos que aprender nessa vida é sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre nós mesmos e sobre o diabo. São as 4 coisas que nós mais precisamos saber para que dessa forma a gente possa viver conforme a vontade de Deus. Bom, falando então sobre o diabo, o que a Bíblia diz sobre ele? A verdade é que as pessoas gostam muito de usar o diabo para amedrontar outras pessoas, mas biblicamente ele é citado de certa forma, e é a minha proposta então nesse momento. O apóstolo João, escrevendo no Apocalipse, no capítulo 12, ele vai chamar Satanás de dragão, ou a grande serpente. A verdade é que, mesmo o diabo tendo sido pouco citado, ele é citado em alguns momentos bem específicos. Como, por exemplo, lá no Jardim do Éden, no capítulo de número 3, quando há a queda, é Satanás que está conversando com Adão e com Eva, seduzindo-os na direção do pecado. João depois vai citar em Apocalipse 12, e Satanás, ele é o dragão, ele é a antiga serpente. Então, é bom que nós entendamos que mesmo que o diabo não esteja nessa coisa toda que as pessoas gostam de dizer, que ele está em qualquer lugar, é bom que a gente entenda que ele tem sim os seus desígnios, ele tem sim os seus projetos, e os seus projetos estão em destruir o ser humano e tentar tirar a glória de Deus. Por exemplo, outro texto muito importante está em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 4, que diz que Satanás ele é o Deus desse século, e ele cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vissem a glória de Deus. Qual é a principal função do diabo? Segundo Paulo, é cegar as pessoas para que elas não conheçam
o Evangelho, para que elas passem diante das Escrituras, não entendam nada, não queiram saber das Escrituras, estejam endurecidos contra elas, não se deleitem nela, não tenham prazer na meditação dela, então não queiram de fato conhecer a grandeza e a bondade de Deus que é revelado nela. Então, o que o diabo quer é isso. Então, olha, a gente tem toda essa noção de que o diabo quer vir sobre as pessoas para fazer com que elas bebam muito, para fazer com que elas xinguem muito e coisas desse sentido. Essas coisas existem, elas podem ser terciárias, né? Elas vão sendo desdobramentos de problemas, né, que existem a partir desse problema aqui. E no caso é quando uma pessoa despreza a glória de Deus, não entende o que é a Escritura, simplesmente está cega pelo Deus desse século, qualquer coisa é normal. Uma pessoa que não quer então a palavra de Deus, qualquer coisa que ela viva é normal. Seja, né, a bebedice, sejam os muitos palavrões, seja o roubo, seja o adultério, seja o que quer que seja. Então é o que as Escrituras nos ensinam de maneira bem clara. Olha, o apóstolo Pedro, ele também vai dizer que Satanás ele é como um leão que ruge andando ao nosso derredor, procurando espaço para entrar e nos devorar. Então, os apóstolos eles estão sendo bem claros de que existe sim, né, uma possibilidade de nós sermos atacados pelo diabo, que nós devemos de alguma forma tomar cuidado. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: não deem lugar ao diabo, mas resistam ao diabo, né? Em Efésios capítulo 4, 27 vai dizer, né, que nós não devemos dar lugar também, não devemos dar espaço para que Satanás entre. Então, a verdade é que nós somos alertados, né, muitas vezes aqui no Novo Testamento sobre o papel do diabo. Em Efésios capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que Satanás ele tem os seus súditos, que são aqueles mortos, e eles fazem a vontade do diabo. Então, toda a maldade que existe por aí, na verdade essas pessoas são servas do diabo. Pacto com o diabo não é só quando a pessoa faz porque ela quer e derrama o seu sangue para o diabo. Pacto com o diabo é quando a pessoa escolhe viver fora de Deus. O que ela vive fora de Deus é simplesmente o que? Uma servidão ao diabo. É o que a Bíblia vai nos ensinar. O texto também do apóstolo Paulo, escrito para Timóteo, ele vai dizer que nós temos que combater um combate sério contra o nosso inimigo. Você vai ver que no capítulo 1, verso 1 de Timóteo, ele vai usar palavras em termos de guerra, né? Ali ele vai citar algumas palavras que eram usadas para falar sobre guerra, sobre como as pessoas deveriam se armar, se preparar, quais eram as roupas que as pessoas deveriam usar antes de entrar numa batalha. Então, o texto está sendo bem claro em nos mostrar que existe sim guerras espirituais. Mas o que eu quero dizer é que está banalizado hoje em dia. As pessoas não sabem definir quando há uma guerra espiritual e quando não há, simplesmente porque existe tanto falso ensino por aí que as pessoas não conseguem então compreender aonde está o mal e aonde ele não está. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Satanás ele está acorrentado por Deus. Acorrentado por Deus em que sentido? Deus ele deu um limite. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Então, nós, em primeiro lugar, nós pregamos que Deus, ele é soberano. Todas as coisas que acontecem na terra, elas só acontecem sob o decreto de Deus ou sobre a permissão do Senhor. Deus é soberano e colocou uma coleira em Satanás. E essa coleira é para a glória do nome dele. Você vai ver que Jesus disse assim para Pedro. Pedro, né, quando Pedro lá negou Jesus, Pedro, Satanás veio e pediu para cirandar a sua vida, como se faz com trigo. Então, Jesus disse, Satanás veio até mim e me pediu para esmagar a sua vida depois da sua queda. Mas eu orei por você e você será restituído. Você vê então que Jesus disse, olha, ele veio até mim, só que eu botei o quê? Eu botei um limite, que ele não pôde ir aí, porque eu orei por você. A gente sabe também da passagem de Jó, capítulo 2, versículo 6, que Deus disse assim
para Satanás. Satanás, ele se apresentou diante de Deus. Você tem curiosidade? Onde o diabo vive hoje em dia? O que a Bíblia fala sobre a existência do diabo e aonde ele está? A Bíblia diz que ele está em redor de toda a terra. A verdade é que o lugar em que o diabo habita é em toda a terra. Ele é o Deus desse século. Está escrito: o mundo jaz no maligno. O diabo não está no inferno. A verdade é que Deus, ele é o atormentador do inferno. Deus é quem atormenta os ímpios. Deus é quem atormenta os pecadores que morreram sem Ele e que estão no inferno. E a Bíblia diz que no final de tudo, Deus lançará Satanás no inferno, no lago de fogo e enxofre, e lá ele padecerá para sempre, sofrerá para sempre. Então essa ideia de que o inferno é o lugar que o diabo usa para atormentar as pessoas é uma ideia medieval, não é bíblica, não é? Foi criada lá no período medieval, que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, Satanás está por toda a terra. Jó capítulo 1 vai dizer isso. Ele se apresenta diante de Deus, e aí Satanás diz assim: Senhor, Jó é justo, porque o Senhor também dá para ele felicidade, saúde, prosperidade, por isso que ele é fiel. Deus diz então, aí no versículo capítulo 2, verso 6, Deus diz assim: ele está na sua mão, pode fazer o que tu quiser com ele, só não o mate. Capítulo 2, verso 6. Deus então é que põe a limitação. Deus diz: eu vou colocar Jó na tua mão. Deus está dizendo para Satanás, né? E dessa forma então, Satanás, que ele está numa coleira nas mãos de Deus, ele pode atingir Jó, e o texto vai dizer que Jó foi atingido, ele ficou doente, ele perdeu filhos, ele perdeu riqueza, ele ficou numa situação decadente. Deus permitiu aquilo. Então, uma coisa a gente precisa entender: Satanás, ele é um servo involuntário de Deus para nossa santificação. O que isso quer dizer? A coisa que Jesus mais quer de nós aqui nessa vida é que nós creiamos nele, na salvação, em tudo que ele nos deu quando ele pagou o preço na cruz. E o que ele espera de nós que estamos vivos aqui hoje é que nós nos pareçamos com Jesus a cada dia mais, pelo nosso comportamento. Humildade, mansidão, paciência, amor, por aí vai. Então, Satanás, ele é usado por Deus como um servo de forma involuntária, porque a essência do diabo é a maldade, é o ódio, de fato é a morte. A essência do diabo é o que não presta. Mas Deus usa ele de forma involuntária para que fogo aqueça diante de nós, e nós que somos como um ouro que ainda não foi totalmente lapidado, por meio desse fogo, dessa provação que vem do diabo, mas pelo mando de Deus, a gente possa ser purificado para se tornar então um ouro sem impurezas. Consegue entender isso? Então, Satanás é um servo involuntário de Deus para santificar a nossa vida, para nos fazer parecer mais com Deus, para nos preparar para que a gente possa ir para o reino dos céus quando chegar o nosso dia. Você vai ver outra palavra também que é usada em termos assim de batalha, de milícia, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, diz que nós nos achamos agora num bom combate, prontos para lutar nessa milícia, mesmo que nós cheguemos até o ponto de morrer. Então você vai ver que Paulo, quando ele vai falar dessas batalhas espirituais, ele fala: mas estamos mesmo numa luta, numa milícia, nós estamos prontos para morrer, se for necessário. Então, os textos deixam isso bem claro. Então, o texto que a gente leu a princípio vai dizer que nós não ignoramos os desígnios do maligno. Então, falamos já, Satanás, ele está na coleira de Deus. A gente não nega isso, não nega isso. A gente sabe que Deus pode permitir com que Satanás avance como ele fez com Jó. A gente sabe que Deus pode permitir com que Satanás não avance, como foi o caso do que ele fez com Pedro. Então, veja bem, qual é a essência do diabo? É isso que a gente precisa saber, porque a essência do diabo é o que não pode habitar em nós. João capítulo 8, verso 44, diz que o diabo é o pai da mentira e que desde a antiguidade ele já vem mentindo. A Bíblia diz que ele é um suicida e desde a antiguidade ele vem então
mentindo, ele é o pai da mentira. Jesus vai dizer, né, quem conhece a verdade liberta, Mateus 8:32, e Jesus vai dizer em João 14 que Jesus é a verdade. Então você vai ver que o diabo sempre é a oposição de tudo o que Deus é, né? Então, eu vou reafirmar novamente, sempre que você estiver em uma posição delicada, de dúvida, fale a verdade. Porque a verdade é você emanar a glória de Deus na terra. Sabe? Quando você age pela fé, você de alguma forma está trazendo algo espiritual para o mundo físico. Quando você fala a verdade, você está trazendo algo espiritual para o mundo físico. Porque o ser humano nasceu pecador, nasceu morto nos seus delitos e pecados, nasceu distante de Deus, nasceu cego. Então você encontra Cristo, Cristo te salva, abre os seus olhos. Quando você começa a falar a verdade, isso é algo de Deus, do céu que desce para a terra. Não, a verdade é uma coisa muito poderosa. Quando ela está na boca dos filhos de Deus, ela realmente faz coisas muito especiais. Ok? Satanás também, ele tem esse propósito, como a gente já disse, que é de cegar a mente das pessoas. Ele também está sempre preparado para se fantasiar de anjo de luz. Isso aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia vai dizer então em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao verso 15, que Paulo então vai dizer que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos. Na verdade, Jesus vai lá dizer que os falsos profetas, eles vão se levantar fazendo milagres para enganar, se possível, até os eleitos, até quem Deus elegeu para ir para o céu. Então, olha como isso é uma coisa séria. Então, nesse ponto aqui, nós deveríamos prestar bastante atenção, porque existe muita coisa que parece ouro, mas que não é. A gente sabe, né? Reluz, mas não é ouro. É por isso que nós temos algo que é a nossa, como é que eu vou dizer? É o que a gente, quando está no barco, lança, a nossa âncora. Tem algo que é imprescindível. Acima de tudo, nós devemos estar amarrados a isso, para que a gente não seja enganado por coisas que se fantasiam de anjos de luz, para não sermos enganados por lobos em pele de cordeiro. E isso é a palavra de Deus. Não adianta. Alguém pode lhe apresentar algo e dizer, isso é de Deus. Deus está falando isso, Deus quer isso, é assim, 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 assim. Se isso não é pregação da Bíblia, se isso não é algo que mostra as Escrituras, Deus não está presente. Pessoal, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que Deus nos deixou para ser a nossa âncora, e nela nós nos apegamos, e nela nós seguramos de forma firme, justamente para que a gente não seja enganado. Lutero, quando ele saiu daquela época escura que houve na Idade Média, no século XV, quando voltou a ler as Escrituras ali em latim, e ele leu no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, verso 17, e o justo viverá pela fé, e ele então se despertou e entendeu, olha, então o justo vive da fé, eu não preciso ficar me batendo, eu não preciso ficar me autoflagelando, eu não preciso comprar nada para ir para o céu, é pela fé. Então ele entende, ele tem que se apegar à palavra de Deus, ele vai ler a palavra de Deus agora de forma diferente, ele vai traduzir a palavra de Deus, e dessa forma ele vai citar, ele tem uma expressão, uma fala dele que diz assim: podem vocês ficar com os seus êxtases, com as coisas que vocês estão aí impressionados com elas, com as suas visões, com as suas coisas. Eu prefiro ficar com a Escritura. Escritura é a palavra de Deus. Pronto, acabou. Eu acredito que os dons espirituais ainda existem. Só que eu não acredito nesse tipo de coisa que as pessoas ficam fazendo por aí. Para mim, dom espiritual não é estardalhaço. Para mim, se estiver filmando, já for aquela coisa toda, eu já não dou conta de acreditar que aquilo ali seja Deus. Eu até comentei, esses dias veio um homem, sabe, às vezes aparecem uns caras que eu não sei nem como. Ele veio um homem aí aqui em Goiânia e foi lá no Goiânia, né? Sei lá o que, bispo, sei lá o que. Aí o cara entra num lugar assim, sei lá o que, bom dia, minhas ovelhas queridas. E aí o povo tudo começa, sabe, a chorar e jogar pano nele assim, para pegar o pano com o suor dele, sabe, umas coisas de louco. Eu falo assim, nossa, que trem
que louco, será que isso é evangelho? Aí você vai olhar lá, um monte de gente seguindo esse cara. Fala, meu Deus, que coisa é essa? Aí eu vou olhar aqui que o cara está falando, ele fica umas 2 horas em cima do palco lá, ele não fala nada. Só vamos fazer uma oração aqui. Aí ele vai lá, pega uma pessoa, só põe a mão na cabeça, sabe, da pessoa, não ora. Então, assim, é uma coisa de louco, é um culto à personalidade. Você pega uma pessoa, né, aquela pessoa simplesmente se tornou um popstar da religião, seja evangélico, seja qual que for, e começa a fazer um culto à personalidade. A gente estava vindo pro culto aqui e eu comentando com a Angélica. Esses dias eu estava passando e aí vi uma pregação e assisti um pedacinho, porque o pregador falou assim, estava lá pregando, e ele diz assim, pessoal, dá um glória a Deus aí para ajudar o pregador. Lá o quê? Eu falei, ué, então quer dizer que ele precisa de um glória a Deus para ele ser inflamado, para ele conseguir pregar? Isso aí então ele não quer, né, que inflame o seu ego? Né? É óbvio que nós damos glória ao Senhor, mas precisa disso? Olha, eu vou dizer a verdade, é muito difícil nós falarmos de Deus dentro de um lugar que não se tem ordem de decência. Porque, eu vou te falar, olha, gente, é muito difícil manter a atenção. Você que está aqui, você sabe. Se você não é um universitário, provavelmente já tem muitos anos que você não para sentar e assistir alguma coisa, a não ser uma televisão, uma série e tal. Então já é difícil sentar para ouvir, não é verdade? Então, estar nesse momento aqui é complicadíssimo. Então, se tiver outras distrações, fica assim, impossível. Então, se for uma igreja que tem vários barulhos diferentes, não dá para aprender. E o que a gente mais precisa é aprender. É como o texto está dizendo. Então, Satanás, ele cega as pessoas, ele se fantasia diante de luz, ele usa muita gente que diz, eu estou curando, ele usa muita gente que diz, leva para a sua casa isso que Deus vai te abençoar. Ele vai usar muita gente que vai recitar textos bíblicos, mas é o diabo que está usando aquela pessoa. É simples. E se você for alguém que conhece minimamente a palavra de Deus, você vai olhar e vai dizer, isso não é verdade, isso é uma mentira, é um engano, eu não quero isso e não vou viver isso na minha vida. É por isso que Satanás, então, ele tem os seus sinais, ele tem os seus prodígios. Pastor, o diabo pode fazer milagres? Ele pode fazer milagres, ele faz. Outra coisa, ele pode inclusive colocar doença nas pessoas. Lá em Lucas, vai dizer assim, que tinha uma mulher que tinha 18 anos, que ela era corcunda. E Jesus diz que se aproxima dela e expulsa aquele espírito imundo e aquela mulher se endireita. Você vai ver então que existem até doenças que são colocadas pelo diabo. Você vai ver pessoas que ficam endemoniadas. Isso em toda a história houve, mas no tempo de Jesus você vai encontrar tantas pessoas que Jesus expulsou demônios, na época dos apóstolos também, depois dos apóstolos, na época dos pais da igreja, sempre houveram demônios para serem expulsos, e hoje em dia ainda existem, né, demônios. Então, se você perguntar, alguém pode ficar endemoniado? Pode sim, mas eu bato nessa tecla. O que Satanás mais quer não é fazer uma pessoa cair dentro de uma igreja, é influenciar a mente dessa pessoa de tal modo, mas de tal modo, que ela se torne tão avessa a Deus, tão contrária aos princípios de Deus, que ela fuja de tudo que é sagrado, santo, verdadeiro, justo e fiel. Então o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz que nos últimos dias, falsos profetas operariam milagres. Ele vai dizer que esses homens eram controlados pelo diabo, e esses falsos profetas que iam fazer milagres, não era truque não. Tem lugar que é truque. Tem lugar que o povo paga alguém para falar que ele levantou de cadeira de roda. Deus pode fazer isso? Pode. O problema é que, você já viu, parece que isso é feito quando é filmado. Quando é filmado, parece que não acontece nada, né? Então, tem muito truque. Tem gente que ganha para fazer esses trem, por aí vai. Agora, Jesus vai dizer que existem prodígios que o diabo faz, né? Então, ele pode, de alguma forma, curar as pessoas para enganar. Ele pode de alguma forma falar algo a respeito do passado para enganar. Ele pode inclusive colocar uma doença e tirar ela para enganar as pessoas. Então você vai encontrar respaldos bíblicos para todas essas situações que eu estou dizendo. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Existem 2 textos bíblicos que as pessoas usam para falar a respeito da vinda do diabo. Na verdade 3.
Porque todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é que aconteceu a criação do diabo? O diabo, ele virou diabo por quê? Por aí vai, né? Dois textos muito usados são Ezequiel 28 e Isaías 14, né? Ezequiel 28 vai dizer, né, está falando a respeito de um rei, vai dizer que esse rei era poderoso e que esse rei ele foi jogado por terra e ele caiu, né, com toda a sua glória e majestade, ele caiu, levou consigo, né, uma parte do seu exército. E lá em Isaías 14 vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Bom, existem muitas pessoas que acreditam que esse texto fala sobre o diabo, inclusive um teólogo muito importante, que é Jonathan Edwards, que é um homem que, se você estuda a Bíblia, hora ou outra você vai passar em algum comentário dele, alguma frase que ele falou. Um homem muito importante que é muito respeitado, né? Ele acredita dessa forma. Ele não acredita que Isaías 14 esteja falando do diabo, mas uma espécie, né? Ali está sendo uma metáfora, está sendo usada sim para falar alguma coisa, e Isaías 28 também. Agora a maioria dos outros vão dizer que não. Só para você ter uma ideia, quando você pega um livro que estuda todos os temas da Bíblia, quando vai falar sobre demônios, você vai encontrar os livros, eles têm mais ou menos assim, 30, 40 páginas falando sobre demônios. Enquanto você pega, quando eu digo livros, eu estou falando de uma espécie que chama teologia sistemática. Quando você vai falar de outros temas, tem 300 páginas falando, por exemplo, sobre o que é a igreja, 300 páginas falando sobre quem é Jesus, e por aí vai, entendeu? Então, falar sobre o diabo nunca foi uma coisa que Deus quis que a gente ficasse especialista. O que eu estou querendo dizer isso? As pessoas, elas têm essa dúvida. Então quer dizer que o diabo caiu do céu e levou consigo, né, uma terça parte dos anjos? Aí vai dizer, né, Apocalipse 12, verso 11 vai dizer, o diabo então caiu e levou a terça parte. Olha, o que eu quero dizer é que eu não sei como você vai interpretar isso, até porque, como eu estou dizendo, existem homens muito importantes que enxergam de uma forma e outros de outra. O que eu quero te dizer só é que a Bíblia ela não me chama e não chama você para querer ser um especialista na área dos demônios. Então, toda essa cultura que foi desenvolvida principalmente, né, na era medieval, principalmente com os padres exorcistas, que começaram a criar armas para expulsar demônios, como a cruz que era feita de prata, como a estaca que tinha que ser feita de prata, como o alho sendo, né, um tipo de coisa que afugentava demônios. Todo esse tipo de coisa é misticismo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não te dá nenhum tipo de força para falar do mundo espiritual. Então eu estou aqui para te dizer uma coisa: Deus não te chamou para ser especialista em trem de demônio. Não. Deus quer que você entenda que Satanás tem os seus desígnios, só que ele é soberano. Então, nós temos que andar no caminho da palavra de Deus. E outra coisa, sim, se houver demônio, se um demônio vier a se manifestar um dia na sua presença, nós somos ensinados, né, a, em nome de Jesus, expulsá-lo. E depois disso, sentar com essa pessoa e falar sobre o caminho da salvação. Dizer que Jesus Cristo é o verbo vivo que desceu do céu, veio para trazer salvação. Pregar essa mensagem de Cristo para essa pessoa, fazendo uma oração por ela. Então, nós não fomos chamados para ficar fazendo escarcéu, para ficar entrevistando demônio, para ficar colocando nome em demônio. Você vê que a Bíblia não dá nome para demônio? Quando vai falar do diabo, aí você encontra falando Beelzebul, né, Satanás, diabo ou Leviatã. Fala do diabo. Os demônios não falam nada sobre o nome deles, nem nada disso. Então nós não fomos chamados para ser especialistas nessas coisas. Só que lembra do texto que eu li. Deus não te chamou e nem me chamou para a gente desprezar os ardis de Satanás, porque Satanás tem os seus truques. Então o grande problema que aconteceu na história da igreja é que houve, principalmente na época dos apóstolos, o povo, tudo para eles era demônio. Tudo para eles entrava nas cidades, eram muitos deuses, então tudo era demônio. Tem até uma parte que diz sobre os filhos de Seva, 7 homens que ficavam indo de lugar em lugar para tentar expulsar demônio. Aí um dia tinha um cara que estava literalmente endemoniado, deu uma surra nos 7 homens, deixaram eles nus e tiveram que sair correndo para casa, passaram uma vergonha.
Então, na época dos apóstolos, era demônio para tudo quanto é lado. Quando chegou depois da época ali da patrística, são os bispos que lideraram a igreja depois dos apóstolos, antes da igreja católica tomar a igreja cristã, né? Porque a igreja católica, no sentido do Império Romano, tomou a igreja cristã e virou isso aí do século V até o século XV, foi isso que aconteceu. Então foram 10 séculos em que a igreja cristã ela foi explorada para poderes políticos, né? E alguns homens, Deus conservou eles para que eles continuassem, né, com a palavra de Deus em seus corações, passando elas para frente. Então o que acontece? Quando se chega na época da reforma, que as pessoas voltam a ler a Bíblia, né, e depois mesmo dos reformadores, que era uma classe de pessoas chamadas puritanos, do século XVI e XVII, era um grupo de pessoas que nasceram na Inglaterra. O propósito deles era se voltar para as escrituras de uma maneira firme, de uma maneira mais rígida. Você percebe que eles tinham uma tendência de negar, né, a questão da existência dos demônios. Então o grande problema é supervalorizar demônio ou negar que eles existem, né? Então esse é o grande problema. E o que a gente precisa entender é que Deus nos chamou para ter equilíbrio. Mas, lembrando, 10% só da Bíblia vai falar sobre coisas a respeito do diabo, 90% vai falar sobre Deus, as suas grandezas, a sua promessa, a salvação, todo o bem que Deus deseja para nós. Okay? Então, é óbvio que o diabo ele existe e ele tenta as nossas vidas para que a gente possa pecar. Satanás, sim, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na mente dos seres humanos, para que os seres humanos possam ter pensamentos impuros, né? Possam ter muitas coisas na sua mente que eles não desejariam ter. Existe uma frase que é bem verdade: a nossa mente, de fato, ele é um campo de batalha, porque Satanás está sempre lançando dardos na nossa mente para que a gente viva de uma forma que não é condizente com a vontade e com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo mesmo ele vai dizer que nós devemos elevar todos os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus, para que a gente não fique então vulnerável, né, a essas flechas que Satanás joga na nossa mente. Então, de fato, muita coisa que passa na minha cabeça e na sua não pertence a mim, não pertence a você. Mas alguém já disse de forma muito sábia que um pássaro pode passar pela nossa cabeça, mas fazer um ninho na nossa cabeça, né, criar ali os seus ovos, aí já é uma coisa que é culpa minha e sua. Então, pensamentos podem vir e podem ir, mas quando eles tentarem, né, fazerem morada, aí nós é que temos que tirar. Satanás também ele vai tentar sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Para a reta final, Jesus disse que quando ele foi plantar a palavra, ele foi de solo em solo lançando a semente, né? E ele disse que quando ele lança a semente na beira do caminho, o diabo vai lá e pega aquela semente e come ela. Jesus nos dá a palavra, Jesus deixa disponível para nós a fé. Só que o propósito do diabo é sufocar, não só comendo a semente, mas também colocando no nosso coração o desejo só de ser rico. Aí a Bíblia diz: a semente nasce ali, mas a pessoa, esse desejo desenfreado por riquezas e preocupações, nasce no meio dos espinhos a semente, e o que vai acontecer? A semente não tem raízes e ela vai morrer. Então, de fato, o Satanás já está envolvido em todo esse processo para que a palavra de Deus seja algo muito raso na nossa mente, muito raso no nosso coração, né? E a gente simplesmente vai perder a fé. Como diz em Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como eu citei, o diabo, então, ele tem sim poder de colocar doença nas pessoas. E a gente pode se lembrar do próprio Paulo, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 17, versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo vai dizer que o mensageiro do diabo vinha todos os dias e é como se ele esbofeteasse o rosto do apóstolo. O apóstolo Paulo orou e pediu: Senhor, não deixa com que isso aconteça. Deus disse: Paulo, é bom que assim aconteça, a minha graça te é suficiente. Porque se não fosse esse mensageiro do diabo,
né, o que aconteceria? Você ia ficar orgulhoso pela grandeza das revelações. E eu lembrei, Paulo vai falar lá no 2 Coríntios 12, né, que Deus levou ele até o terceiro céu, que mostrou para ele coisas que ele nem podia conversar com as pessoas a respeito. Tá? Lembrando que isso aqui é uma coisa que Deus deu aos apóstolos. Ninguém pode dizer hoje em dia que teve revelações espetaculares que podem contar para alguém. Por isso já vou te aconselhar, fuja de livros como pessoas que dizem que foi para o inferno, que falam que sei lá o que do lado direito tem as pessoas que sei lá o que, do lado esquerdo sei lá o que. Esqueça isso, livro de Rebecca Brown, os mortos no inferno. Esqueça isso, ninguém tem esse tipo de revelação, Jesus não deixou. Né? Jesus, quando o Senhor vai voltar, os discípulos perguntaram, Jesus disse, cabe ao Pai o dia que eu vou voltar. Ele não estava preocupado em dar todas as notícias. E é isso que a gente tem que se contentar, saber que Deus nos deixou a palavra e Ele mesmo não fez questão de falar tudo tintim por tintim. Não, Ele nos deixou a sua palavra e o que tem que ser mostrado foi mostrado. Então, para você ver, isso é uma coisa que pode acontecer. Olha, você e eu podemos, de fato, viver alguma coisa de Deus que seja algo tão maravilhoso que Deus pode, de alguma forma, colocar em sua vida algum tipo de espinho na carne para limitar você de ser orgulhoso. Entende? Não que você venha ter uma revelação como a de Paulo, mas talvez o Senhor Deus te agracie em ter uma família tão especial e tão maravilhosa que as pessoas olham e desejam ter família, olham e desejam ter Jesus, e Jesus pode às vezes te limitar na vida financeira, e você sempre ser uma pessoa que tem limitações em ter portas abertas nessa área. Não sei se está dando para você me entender, mas o que eu estou querendo dizer é, não existe vida perfeita, a gente sabe, né? Instagram é um mundo de ilusões, de fantasias, né? Obviamente, você não deve parar de usar só porque existem fantasias lá. Sim, as pessoas, você está lá para compartilhar o seu trabalho, para compartilhar coisas sobre você. Tem pessoas que querem isso, tem pessoas que se espelham em você, então é bom que se faça isso. Só que a vida real é que nós temos situações na nossa vida que não são boas. E o que acontece? Nós sempre vamos tentar melhorar, mas você já percebeu que nunca dá para andar com todas as bolas na mão? Nunca dá para fazer um malabarismo perfeito, para ter todas as bolas no devido lugar, sabe? Para ficar jogando e nunca cair nenhuma. Pessoa ser perfeita, espiritualmente, super de Deus, ser uma pessoa que em tudo dá certo. Não tem jeito. Então pode ser que em alguma área haja uma limitação, mas em tudo nós buscamos melhorar, em tudo nós buscamos nos aperfeiçoar. É isso que a Bíblia então vai nos ensinar. Então o texto vai dizer também em Atos 10, 38 que Jesus andou por todas as partes curando os enfermos e expulsando aqueles que eram oprimidos pelo diabo. As duas coisas para a gente encerrar. O texto também de João capítulo 8, verso 44 vai dizer que o diabo ele é um assassino. Você vai ver que essa questão do diabo e dos falsos profetas e dos falsos pastores é uma coisa misturada. Porque ser um falso profeta e um falso pastor é algo tão sério, mas tão sério que é pior do que você ser um político ladrão que rouba um país inteiro, que deixa o povo na miséria. Pior do que isso é você ser um falso pastor, um falso profeta. Biblicamente dizendo, porque a palavra de Deus é a coisa mais rica que existe. Mais rica, inclusive, do que existe no Brasil. É bom que a gente possa votar naquilo que vai fazer crescer o Estado, o país. Só que essa questão de falso profeta, falso pastor e Satanás, você vai ver, por exemplo, em João capítulo 10, lá falando que o quê? Que o falso pastor, ele veio para matar, roubar, destruir. Você vai ver algumas pessoas usando esse texto de uma forma paralela, dizendo que o diabo veio matar, roubar, destruir. Lá no mesmo texto você vai ver citações a falsos profetas e também pessoas fazendo ligações nesse texto, dizendo que os falsos profetas também, eles existem para roubar, para matar e para destruir.
Aí você vai ver que a parte B do versículo 10 de João vai dizer: mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o falso pastor e o falso profeta, a única coisa que ele vai fazer é assassinar pessoas. E esse assassinato começa primeiro na vida espiritual. Esse assassinato ele vai sendo, ele vai se derramando para a vida, na alma da pessoa, vai se derramando de forma tal, até o ponto da pessoa, inclusive, perder a sua própria vida. Se você, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você for, por exemplo, na Pax Clínica, que eu acho que é a única clínica de reabilitação mental particular que existe aqui em Goiânia, você vai perceber que 80% das pessoas que estão lá são pessoas que têm problemas mentais oriundas de religiões em que a pessoa caiu de cabeça ali. A pessoa começou a viver aquilo ali de tal forma que enlouqueceu. A verdade é que essas pessoas foram dominadas por falsos mestres, falsos profetas, de tal forma que elas foram o quê? Assassinadas. Elas começam então a ser dominadas. E é incrível, como por exemplo, as pessoas elas têm dificuldades. Você já viu uma pessoa, quando você vê na internet alguém endemoniado? Esses dias eu estava rindo que tinha um cara lá, eu acho que ele tinha um problema mental, E aí ele estava lá, todo rindo e com os olhos abertos, indo para cima de um pastor. Aí o pastor, sai em nome de Jesus. Aí o cara continuava andando, o pastor dava cada grito, morrendo de medo. Sai, 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 sai! Começava a gritar, os gritos começaram até a afinar na hora. Então, o que acontece? Se você for, por exemplo, uma clínica de recuperação, vai no Batuíra, por exemplo, um dia, você vai perceber que muitas pessoas ali, eles têm um comportamento igualzinho de alguém que as pessoas julgam como sendo alguém endemoniado. Entendeu? E existem doenças mentais que não são demônio. Hoje em dia a gente já sabe isso, a gente já sabe que existem remédios que são capazes de controlar doenças mentais graves, como a esquizofrenia, por exemplo, que leva pessoas a ter comportamentos até o ponto de chegarem a morrer, de matarem outras pessoas e por aí vai. Então, tudo isso que eu estou falando é para dizer que a verdade é que falsos pastores e falsos profetas, eles vêm para destruir as pessoas. Só que a Bíblia fala de uma coisa. 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai permitir que esses homens surjam. Falsos profetas, falsos pastores, porque as pessoas elas estão amontoando para si somente líderes que elas querem ouvir o que eles estão falando. Então essas pessoas não vão atrás de onde a Bíblia está sendo pregada, elas vão atrás de onde está sendo falado o que elas querem ouvir. Aí Deus diz, essas pessoas estão recebendo um juízo, e o juízo dela é que nos últimos dias elas vão passar por todo tipo de opressão maligna, porque elas não estão diante da palavra de Deus, mas estão diante de homens fraudulentos que simplesmente usaram o Senhor. Você consegue entender? Porque muitas vezes, assim, teve gente que já chegou, inclusive, a como é que eu posso dizer? A me questionar se não era inveja da minha parte eu falar de falsos pastores. Você tem inveja deles. Eu não tenho inveja dessas pessoas, de falar de pessoas que têm igrejas gigantescas. Porque, com todo respeito, se fosse para essa igreja crescer, já teve muita gente que fez ofertas financeiras e muitas coisas para a gente crescer a igreja. Só que viver dessa forma é você viver como um prostituto espiritual. É você viver como um homem que você sabe onde você vai cair no final. Então, você pode escolher. É como um ser humano, sabe? Em que a pessoa escolhe te dar um dinheiro e você sabe que aquele dinheiro ali depois você vai ter que pagar. Então você não vai ter como pagar aquilo. Você escolhe o que você quer fazer. Criticar essas pessoas não é ser invejoso. Criticar esses falsos profetas, falsos pastores, não é você estar, será o que, querendo destruir o trabalho deles. Não. O que nós estamos querendo fazer é mostrar que o trabalho deles não existe. Aquilo é uma mentira, é uma cortina de fumaça, é algo simplesmente para arrecadar dinheiro, enganar pessoas, alcançar influência política também. Eles só querem coisas humanas.
Deus não está presente, Deus não está ali. Jesus nunca aceitou ser coroado na terra. Jesus, no dia que ele estava na cruz, disseram assim para ele: desce aí da cruz e todo mundo vai crer que o Senhor é o Filho de Deus. Jesus não desceu, porque o plano dele não era esse, não era se mostrar como o maior de todos na terra. O reino dele era outro, era lá no céu. E é por isso que você vai encontrar Jesus falando várias vezes que o maior entre todos não é aquele que é servido, mas é o que serve. João Batista, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno nem de desamarrar a sandália de seus pés. E aí um dia, Jesus pregando, ele disse assim: nunca houve na terra um homem como João Batista. Ele é o maior homem nascido entre mulheres, é esse rapaz. Porque ele, de fato, entendeu a posição dele. Precisava se diminuir para que Cristo crescesse. Quando João Batista viu Jesus, ele começou a sair de cena. E os discípulos de João Batista disseram: mestre, olha, não te importa que todos vão até ele agora? E aí ele vai lá e diz para os discípulos: não, agora chegou a hora da minha retirada, né? É necessário então que eu diminua para que ele cresça. Então, você vai ver a Bíblia inteira nos mostrando que o caminho de Deus, o caminho que de fato agrada o Senhor, é um caminho de humildade, é um caminho de nós sermos pessoas que nos diminuímos, fazemos o bem para o próximo. E você vai ver que tudo isso está muito distante de lugares que são chamados de igreja nos dias de hoje. Para nós terminarmos então, Satanás, ele vai lutar contra algo muito importante que Jesus disse que nós deveremos fazer, que é o evangelismo entre as nações. Ele vai lutar contra os planos missionários. Você vai ver, por exemplo, Paulo dizendo para os irmãos, em 1 Tessalônica, capítulo 2, versos 16, 17 e 18, ele diz assim: não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir visitar vocês pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Você vai ver que Paulo usou pelo menos 2 vezes essa expressão de que ele queria ir para algum lugar pregar a palavra, e ele vai dizer: mas Satanás barrou o caminho, ele cruzou o caminho. Você vai ver, por exemplo, no livro de Daniel, Daniel fez um jejum a Deus, lá orou ao Senhor, e aí o texto vai dizer que demorou para a resposta chegar até ele. E aí quando o anjo Gabriel desceu até Daniel, o anjo Gabriel saudou ele e disse: homem, tu é muito amado no céu. A verdade é que houve uma guerra nos locais celestiais, e o arcanjo Miguel pelejou contra Satanás para que essa resposta descesse até você. Então existem guerras nesse sentido, principalmente guerras com relação ao projeto missionário, o projeto missionário de avançar. É uma coisa que tem muita barreira. Por quê? Porque é difícil, né? Quem quer investir em projeto missionário? Quem acredita que o Evangelho muda as pessoas? Pouca gente. Então, os projetos missionários são algo muito atacados. Para mim terminar, ontem eu assisti um vídeo, e nesse vídeo, se eu não me engano, era uma biblioteca lá na Holanda, não sei a cidade, mas tem no Instagram. E esse rapaz aí mostrava lá nas prateleiras quais eram os países do mundo que tinham o Antigo e o Novo Testamento traduzido na língua deles. Depois ele mostrava quais eram os países do mundo que tinham só o Antigo Testamento traduzido na língua deles, os países do mundo que tinham só o Novo Testamento traduzido na língua deles. Depois ele mostra o tanto de países que não tem nem o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento na língua deles, só tem pequenos fragmentos ali. A gente tem aí, hoje em dia, beirando 280 países, eu acho que catalogados, Ali, naquela estante ali, pelo menos uns 70 países no mundo não tem a Bíblia traduzida na língua deles. E olha que a gente nem está falando daquelas tribos na Austrália, tribos aqui no Brasil, tribos no Brasil, tribos no Peru, por exemplo, tem várias. Na África nem se fala, tanto de aldeias nunca alcançadas lá. Então, a obra missionária, ela precisa avançar muito, e para que ela avance precisa de dinheiro, para que ela avance precisa ter gente que tem coragem de ir até esses lugares, para que ela avance precisa ter oração na igreja, Então, Satanás vai bloquear esse negócio de todos os jeitos. Então, a mensagem para nós, para que a gente venha orar nesse dia de hoje é: Senhor,
não me deixa nunca mais ter medo do diabo. Senhor, não me deixa nunca mais supervalorizar e nem também subvalorizar o poder do diabo. Me ajuda a entender que ele tem as suas artimanhas, mas me ajude a entender que ele é um servo útil do Senhor, mas um servo que está de coleira, e o Senhor puxa ele para trás na hora que o Senhor quiser. Ele, na verdade, não pode fazer nada pela sua vontade própria, porque Deus já o tem por si. E a palavra de Deus diz que Satanás, ele será pisado, né, pelos nossos pés. Assim como Jesus já pisou, né, em Satanás, Satanás também será pisado pelos nossos pés. Então que Deus nos ajude a lutar da maneira correta essa batalha que nos foi dada. Vamos colocar de pé para a gente fazer a oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos nesse dia. Sim, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes o inimigo pode lançar setas inflamadas do maligno, setas de incredulidade, setas de medo, preocupação, de mentira, mas a sua palavra diz que o Senhor nos deu uma armadura, e nós temos o capacete da salvação, e é por isso que está escrito em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas do alto. Por isso eu sei, ó Deus, que nós não seremos derrotados, nem se nós formos atingidos na mente, nem mesmo durante a noite, quando estivermos dormindo. Nós sabemos quem é que nos guarda. Por isso está escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor quem me sustenta. Nós sabemos, Senhor Deus, que a batalha já está ganha, porque já nos foi escrito pelo apóstolo João que a antiga serpente, o diabo, ele já está derrotado, porque o nosso Senhor nos ares, ele já abriu os 7 selos e já jogou as 7 taças, no sentido de que Satanás sofrerá com todo o seu juízo. A verdade é que o diabo não pode nos tocar a não ser que o Senhor permita. E se o Senhor permitir, algum propósito tem. E se tem algum propósito é porque, como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se o Senhor permitir, é porque, como está escrito, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Todavia, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama por demais. E é por isso que está escrito: maior é o Espírito Santo que está em vocês do que o Espírito que está nesse mundo. Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus também viu, enquanto Ele enviava os 70 discípulos, Ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque quando a obra missionária acontece, quando as pessoas ouvem a sua palavra, Satanás começa a ser destronado. Ele é como algo que parece ser valente dentro de uma casa, mas quando Jesus entra, o mais valente chegou, e ele amarra Satanás e o expulsa da casa. O nosso coração é essa casa, onde Cristo Jesus faz morada. Nós somos o templo do Espírito Santo, e nós te damos toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, nos dê graça, para que, ó Deus, a nossa vida seja santificada pelo teu poder, porque pelo teu poder nós podemos dizer que nós estamos livres de todo mal. Obrigado, Senhor, porque nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina como pensar as Escrituras e como agir nessa vida da forma correta. Abençoe e fortalece os nossos corações, e todo mal caia por terra. Não deixe, Senhor Deus, com que nenhum de nós caia em tentação. Livra-nos de todo mal, Senhor, e nos coloque a armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés do Evangelho da paz e a oração constante diante do Senhor, porque é uma guerra, é uma milícia, mas a vitória já nos foi dada no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a expansão, ó Deus, da obra do Senhor, a expansão do teu povo que valoriza a missão do Senhor. Muito obrigado. Aceita, Senhor Deus, as nossas orações e o nosso cântico, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar um minutinho. Vamos cantar uma música, se puder.
Quando entrar na presença do Senhor teu Deus, não dobra apenas os joelhos, dobra o coração também, dobra o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, a porta vai se abrir, buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, a porta vai se abrir, buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Quando entrar na presença do Senhor teu Deus, não dobra apenas os joelhos, dobra o coração também, dobra o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então bate, bate, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então bate, bate, a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Quando entrar na presença do Senhor teu Deus, não dobra apenas os joelhos, dobra o coração também, dobra o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Graças a Deus, amém? Estava só me lembrando de algumas coisas para a gente passar aqui no período das concluições. As pessoas até hoje têm muito medo, né, de, por exemplo, macumba, né? Macumba, e aí, pastor? Como é que faz com macumba? A palavra de Deus vai dizer que se você está com o Senhor Jesus, esse tipo de coisa não tem problema nenhum. Se algum dia alguém fizer um despacho na porta da sua casa, só manda limpar. Se alguém fez aqui, chama a pessoa e manda limpar. Essa sujeira, essa porcaria, não tem nada que possa acontecer com você. Alguém vai dizer que em relação à inveja, pastor, eu estiver lidando com inveja, pessoa com inveja de mim. O negócio é o seguinte: se está com esse problema, só sai fora, não tem convivência. Não precisa ter medo, nem pensar que a sua vida está sendo ou vai ser destruída por alguém que tem esse tipo de comportamento. Simplesmente não conviva. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Não tenha convívio para que não haja nenhum tipo de algo que você tem no coração, para que a pessoa não saiba da sua vida o sentido de você se expor. O que mais que eu posso dizer? O Paulo também um dia estava ensinando para as pessoas sobre se pode ou não comprar comida, por exemplo, num açougue que o cara lá, por exemplo, é feiticeiro. Ele pega lá, compra as carnes lá e põe para vender. Paulo vai dizer que se você tiver fé, você pode comprar aquela carne lá, você apresenta ao Senhor, leva para a sua casa, faz o churrasco tranquilo. Mas ele vai dizer, se a sua consciência te acusar, se esse negócio aí está consagrado ao mal, ele vai dizer, então é melhor não comprar e não comer. Vai para outro lugar. Se alguém me perguntar, pastor, só para fazer um casamento de 2 pessoas lá da Umbanda, você faz? Não, eu não faço. Se for para fazer um casamento de 2 homossexuais, você faz? Não faço.
porque está em contra, né, ao meu princípio de fé. Então, com relação a esses trem aí de se um dia alguém te chamar para ser padrinho num casamento homoafetivo, não, você não tem que ir. A sua fé, a Bíblia diz que comunhão tem o quê? O crente com o descrente. Alguém vai dizer, mas isso é pesado demais, que hoje em dia tem tanta gente que a gente gosta, tem até parente de primeiro grau, irmão, primo, sei lá o quê. Não interessa. A sua fé tem que vir em primeiro lugar. Jesus disse, né? Quem me ama vai ter que deixar para trás pai, mãe, filho, filha, esposa para me seguir. E muitas vezes é assim. Muitas vezes você vai deixar para trás pessoas que você ama, porque elas não querem fazer a vontade de Deus, porque elas se entregam ao erro, se entregam ao pecado. Então, não tenha medo desse negócio de macumba. Isso aí é tudo conversa fiada, entendeu? Simplesmente para amedrontar. E esse medo faz com que a gente comece a ter muitas imaginações, e aí é que Satanás joga setas na nossa mente, a gente começa então a entrar em vários tipos de delírio, aí tudo que der errado parece que foi a macumba. Mas não, gente, esquece isso, entendeu? Você vê que em momento nenhum a gente é aconselhado por Cristo ou pelo apóstolo Paulo a ter medo desse tipo de coisa, tá? Então, fica com a palavra, não fica com o que eles ensinam aí fora, não. Fica com o que a Bíblia diz, tá bom? Então vamos passar para as contribuições. Olha, em 1 Coríntios 16, Paulo falando que a coleta, né, é uma coisa que se faz no culto. Verso número 1. Quando a coleta é feita para o povo de Deus, façam como eu já disse para a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, quer dizer, domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, a igreja cristã tinha muito bem a consciência de que a palavra de Deus, para se expandir as igrejas, elas tinham os momentos de coleta, de contribuição, sustento dos missionários, para as igrejas funcionarem. Então, é o que está na Bíblia, não é uma invenção de falsos profetas mentirosos que a gente está trazendo para cá. É a Bíblia, tá bom? Então vamos passar, o Jeová vai passar, se você quiser contribuir com oferta, com a contribuição mensal, faça isso e ajude-nos a continuar. Se você quiser fazer pelo Pix também, fique à vontade, tá? Já vou fazer uma oração. Então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Te peço que o Senhor abençoe essa semana. Senhor, cuide de nós, nos dê uma noite de paz. Ó Deus, nos dá vida até alegria, tanto em voltar para o lar, como levantar para irmos, ó Deus, para a rua, cumprir os nossos afazeres. Que haja alegria tanto no ir quanto no vir. O Senhor continue sendo bondoso conosco, nos dando, ó Deus, sempre o que comer, o que vestir, tudo que a gente precisa. O Senhor tem sido generoso conosco em todas as coisas. Tantas pessoas, ó Deus, não têm nem 1% do privilégio que o Senhor nos deu. Nós devemos ser gratos. E é por isso que a sua palavra diz que nós devemos, Senhor, agradecer a Ti em todos os momentos. Por isso nós queremos Te agradecer, queremos Te bendizer, queremos, Senhor Deus, oferecer este momento, culto, as contribuições como louvor ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que haja, ó Deus, o expandir a igreja, o expandir, Senhor Deus, de obras que levem a sua palavra de uma maneira eficiente para pessoas que ainda não conhecem. Como nós vimos, Satanás tenta cegar as pessoas, mas a igreja e a palavra do Senhor abre os olhos das pessoas. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa cada um. O Senhor, a Deus, possa continuar conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, se você quiser contribuir aqui no Gasofilácio, você pode fazer isso.